Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 76º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Números, capítulo 3 e capítulo 4, livro de Salmos, capítulo 62 e o livro de Hebreus, capítulo 12. A minha recomendação é que todos tenham em mãos um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, sendo assim fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar aos nossos irmãos e irmãs, a nossa família, nossos parentes queridos, a lerem a Bíblia, estudar, orar. O mundo está buscando validações por opiniões, mas, na verdade, nós estamos buscando a verdade. A proximidade com Deus. Satanás não está para roubar seu carro, sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta semente que está sendo semeada no seu coração, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que, profeticamente, você repita essas palavras junto comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Senhor, revele a compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. E vamos para a leitura no livro de Números, capítulo 3 e capítulo 4. Número e ofício dos levitas. São estas as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram diante do Senhor, quando ofereciam fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Assim, Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes na presença de Arão, seu pai. O Senhor disse a Moisés: mande chamar a tribo de Levi e coloque-a diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda do encontro para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda do encontro e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Portanto, você entregará os levitas a Arão e a seus filhos. De todos os filhos de Israel, os levitas são dedicados ao serviço de Arão. Mas a Arão e aos filhos dele você ordenará que se dediquem só ao seu sacerdócio, e o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Moisés: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Os levitas serão meus, porque todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal. Serão meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conte os filhos de Levi segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Conte todo o homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandado do Senhor, como lhe havia sido ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson,
Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Mali e Muzi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a família dos Libnitas e a dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de um mês para cima, foram 7.500. As famílias dos Gersonitas acamparão atrás do tabernáculo a oeste. O chefe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão a seu encargo, na tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda e sua cobertura, o cortinado para a porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço a eles devido. De Coate é a família dos Anramitas, a dos Izaritas, a dos Hebronitas e a dos Uzielitas. São estas as famílias dos Coatitas. Contados todos os homens da idade de um mês para cima, foram 8.600 que tinham a seu encargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acamparão ao lado do tabernáculo, do lado sul. O chefe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Terão eles a seu encargo a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os utensílios do santuário com que ministram, o cortinado e todo o serviço a eles devido. O líder dos chefes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência dos que têm a seu encargo o santuário. De Merari é a família dos Malitas e a dos Muzitas. São estas as famílias de Merari. Todos os homens que deles foram contados de um mês para cima foram 6.200. O chefe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles acamparão ao lado do tabernáculo do lado norte. Os filhos de Merari, por designação, terão a seu encargo as tábuas do tabernáculo, as suas travessas, as suas colunas, as suas bases, todos os seus utensílios e todo o serviço a eles devido. Também as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que acamparão diante do tabernáculo ao leste, diante da tenda do encontro, para o lado do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo a seu encargo os ritos do santuário para cumprirem seus deveres prescritos em prol dos filhos de Israel. O estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22.000. O resgate dos primogênitos. O Senhor disse a Moisés: conte todos os primogênitos dos filhos de Israel, que são do sexo masculino, cada um nominalmente, de um mês para cima. E separe os levitas para mim. Eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel. Separe também os animais dos levitas, em lugar de todos os primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Como o Senhor havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos entre os filhos de Israel. Todos os primogênitos do sexo masculino, contados nominalmente de um mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. O Senhor disse a Moisés: ponha os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel, porque os levitas serão meus. Eu sou o Senhor.
Pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, recolha por cabeça 60 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Entregue a Arão e aos seus filhos esse dinheiro com o qual são resgatados os que excedem o número dos levitas. Então Moisés recolheu o dinheiro do resgate dos que excederam os que foram resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recolheu esse dinheiro, 16,5 quilos de prata, segundo o peso padrão do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Deveres dos coatitas. O Senhor disse a Moisés e a Arão: levantem o censo dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, nas coisas santíssimas. Quando o arraial partir, Arão e seus filhos virão, tirarão o véu de cobrir e com ele cobrirão a arca do testemunho. Por cima lhe porão uma cobertura de peles finas e sobre ela estenderão um pano todo azul e passarão os cabos pelas argolas. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a cobertura de peles finas o cobrirão e passarão os cabos pelas argolas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da iluminação, as suas lâmpadas, as suas tesouras de cortar pavios, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na cobertura de peles finas e o porão sobre os cabos. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a cobertura de peles finas o cobrirão, e passarão os cabos pelas argolas. Pegarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul. Então os cobrirão com uma cobertura de peles finas e os porão sobre os cabos. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com o que o servem: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma cobertura de peles finas e passarão os cabos pelas argolas. Quando Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, e o arraial estiver pronto para partir, os filhos de Coate virão para levá-lo. Mas não tocarão nas coisas santas, para que não morram. São estas as coisas da tenda do encontro que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a seu encargo o azeite da iluminação, o incenso aromático, a oferta contínua de cereais e o óleo da unção. Sim, terá a seu encargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. O Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixem que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas, para que eles fiquem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas. Façam o seguinte: Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Deveres dos Gersonitas. O Senhor disse ainda a Moisés: levante o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias.
da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. É este o serviço das famílias dos gersonitas para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro, sua cobertura, a cobertura de peles finas que está sobre ele, o cortinado da porta da tenda do encontro, as cortinas do pátio, o cortinado da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço. E servirão em tudo o que diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo o que devem fazer será segundo o mandado de Arão e de seus filhos. E vocês lhes determinarão tudo o que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda do encontro. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Deveres dos filhos meraritas. Quanto aos filhos de Merari, faça a contagem segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, conte todo aquele que entrar neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Isto é o que eles terão de levar segundo todo o seu serviço na tenda do encontro: as tábuas do tabernáculo, os seus cabos, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio ao redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E vocês designarão, nome por nome, os objetos que eles devem levar. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda do encontro, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Número dos coatitas. Moisés, Arão e os chefes do povo contaram os filhos dos coatitas segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro. Os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 2.750. São estes os que foram contados das famílias dos coatitas, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número dos gersonitas. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda do encontro, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Número dos meraritas. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para exercer algum encargo na tenda do encontro, os que deles foram contados, segundo as suas famílias, foram 3.200. São estes os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Número de todos os levitas. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés, Arão e os chefes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos os que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levarem cargas na tenda do encontro, os que deles foram contados foram 8.580.
Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Amém. Compreendendo o livro de Números, capítulo 3. No versículo 1, os 2 capítulos seguintes são dedicados aos levitas, os homens que serviam ao Senhor ajudando os sacerdotes em seu ministério no tabernáculo. Moisés registra 2 contagens de levitas, as de 1 mês de idade para cima e dos maiores de 20 anos, bem como os deveres que lhes são atribuídos. Os levitas não tinham herança na terra prometida, mas viviam do dízimo das ofertas que o povo trazia ao Senhor, conforme capítulo 18, versículos 20 a 24. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Os sacerdotes eram os descendentes de Arão, o primeiro sumo sacerdote que teve 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Êxodo 6, versículo 23. Toda a nação de Israel devia ser um reino de sacerdotes diante de Deus, conforme capítulo 19, versículos 5 e 6. E ele nomeou um sacerdócio especial para ajudar o povo a obedecer à sua lei e dar testemunho de sua bondade. Os levitas eram como um presente de Deus para os sacerdotes, substitutos dos primogênitos redimidos de Israel, que já pertenciam ao Senhor. E estes levitas faziam para o Senhor e os sacerdotes o serviço que os primogênitos teriam feito, pois ministravam em lugar deles. E finalizando a compreensão do capítulo 3, exposição bíblica dos versículos 21 a 37. Os gersonitas e os meraritas tinham carroças para transportar as cargas, mas os coatitas não, conforme capítulo 7, versículos 1 a 9. Os móveis sagrados do tabernáculo deviam ser carregados sobre os ombros dos servos santificados de Deus. Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, ele não obedeceu a essa regra, o que causou a morte de Uzá, conforme 2 Samuel, capítulo 6. Os coatitas eram carregadores, mas suas cargas eram preciosas, muito importantes para o povo e designadas pelo Senhor. Certamente eles consideravam um privilégio transportar o mobiliário sagrado do santuário sobre os seus ombros pelo deserto. Toda essa informação sobre o ministério dos levitas lembra-nos de que o nosso Deus se preocupava com detalhes e quer que sua obra seja feita pelo povo que ele escolheu e da forma como estabeleceu. Nada no acampamento de Israel foi deixado ao acaso ou ao cuidado humano. Cada levita e sacerdote conhecia suas responsabilidades e deveria adorar a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, conforme Hebreus 12, versículo 28. Cuidar do tabernáculo do Senhor era um trabalho sério, uma questão de vida ou morte. A divisão do trabalho entre os levitas também nos lembra que nem todos têm a mesma carga para suportar. Gersonitas e meraritas podiam colocar suas cargas em carroças, mas os coalitas tinham de carregar seus fardos nos ombros. Há alguns encargos que podemos compartilhar, conforme Gálatas 6, versículo 2, mas há outros que só nós podemos carregar, conforme versículo 5 do capítulo 3 do livro de Levítico. Compreendendo o livro de Levítico, capítulo 4, trago toda a exposição deste capítulo. Os direitos e salvaguardas específicos relacionados com o trabalho dos levitas exibem um alto nível de organização. Nosso Deus acredita na organização, mas ela é um meio para determinado fim, e não um fim em si mesma. Temos ouvido dizer que a igreja é um organismo e não uma organização. Sim, a igreja é um organismo espiritual vivo, mas é também uma organização. E devemos lembrar que, se um organismo não é organizado, ela morrerá.
Se um exército não está organizado, não poderá combater o inimigo com sucesso. Da mesma forma, se uma família não está organizada, vai experimentar caos e confusão. Vivemos em uma época não muito diferente daquela descrita em Juízes, quando cada um fazia o que lhe parecia certo. Mas a palavra de Deus para o seu povo é exatamente o oposto disto. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte, conforme Hebreus 8, versículo 5, e também Êxodo 25, versículo 40. Quando a obra do Senhor é feita da maneira de Deus, em obediência à vontade de Deus, sua bênção nunca vai faltar. Leitura no livro de Salmos, capítulo 62. Esperança somente em Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Jedutum, de Davi. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando vocês atacarão um homem, todos vocês, para o derrubarem, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Eles se alegram na mentira. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Ele é a minha forte rocha e o meu refúgio. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Pura vaidade são os homens plebeus. Os de fina estirpe não passam de falsidade. Pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confiem na opressão, nem ponham falsas esperanças na rapina. Se as riquezas de vocês aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 62, exposição bíblica dos versículos 1 a 4. Davi queria deixar claro que sua fé não está em Deus ou em algo mais, mas somente no Senhor. Sim, o Todo-Poderoso usa meios para realizar sua obra, e o mesmo Deus que ordena o fim também estabelece os meios, mas nossa fé está nele e não nos meios. Davi não discutiu com o inimigo nem tentou dizer a Deus o que fazer. Ele simplesmente orou, confiou e esperou, sabendo que Deus lhe daria o reino em seu bom tempo. Compreendendo o versículo 2, Deus era sua torre forte, sua fortaleza. O inimigo poderia ameaçá-lo, mentir a seu respeito e até atacá-lo. E Davi não perderia a paz que Deus pôs em seu coração. Esperar em silêncio diante do Senhor não é estar ansioso ou inativo, é adoração, calma e profissão de fé. A atitude de quem descansa em Deus e submete-se à sua vontade. É preparação para um momento em que Deus dá as ordens para agir, conforme capítulo 18, versículos 30 a 45. Exposição bíblica dos versículos 5 a 8. As palavras de Davi no versículo 2, jamais serei abalado, praticamente se repetem no versículo 6, não serei abalado. Quanto mais a percepção de Davi de que Deus era sua fortaleza, maior era a tranquilidade em seu coração. Ele não estava dependendo de si mesmo ou de seus recursos, mas do Deus Todo-Poderoso. Seu trono, sua reputação e sua vida dependiam apenas da fidelidade do Senhor. Os momentos de espera podem ser difíceis se não dependermos totalmente do Senhor.
Quando Deus parece se demorar a atender às nossas súplicas, pode parecer que está se negando a nos responder, e nossa impaciência em esperar nele pode ser usada pelo diabo para nos arrastar a desvios perigosos e destrutivos. Exposição bíblica dos versículos 9 a 12. Os inimigos de Davi conquistaram poder e riqueza graças à opressão e aos maus tratos que infligiram aos outros, e ele advertiu seu povo de não adotar a procedimento semelhante. Como é trágico quando o povo de Deus hoje deposita confiança em suas riquezas, posições e habilidades humanas, e não no Deus único que pode dar a bênção. E eu finalizo a compreensão no livro de Salmos, capítulo 62, trago o versículo 11, a sua compreensão. A palavra uma vez, duas vezes, são uma forma hebraica de dizer com frequência várias vezes, conforme Jó 33, versículo 14, Amós 1, versículo 3, 6, 9, 11 e 13. Davi muitas vezes ouviu essas palavras e a lição de que elas carregavam estava escrita em seu coração. Deus é poderoso e misericordioso. A força e a bondade de Deus são suficientes para todas as crises da vida, pois estamos nas mãos de um Deus onipotente cujo amor nunca falha. Não importa o que as pessoas possam dizer sobre nós ou fazer para nós, Deus registra tudo e, um dia, dará tanto a pecadores como a santos as recompensas de que eles merecem. Leitura no livro de Hebreus, capítulo 12. Jesus, autor e consumador da fé. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A disciplina de Deus é para o nosso bem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a teu sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Firmes na graça de Deus. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando,
cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: "Estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir, quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras "mais uma vez" significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Compreendendo o livro de Hebreus, capítulo 12, o escritor combinou os dois temas, atletas e cidadãos, neste importante capítulo. O clima é o de uma corrida na arena. Podemos ver os corredores deixando os pesos de lado e se empenhando para chegar à vitória na prova. Alguns se cansam e desmaiam, enquanto outros perseveram até o fim e ganham o prêmio. Primeiro, o escritor descreve a corrida, versículos 1 a 13, e então enfatiza a cidadania na cidade celestial, versículos 14 a 29. Na mente dos leitores do primeiro século, esses dois temas andavam juntos, pois os atletas não podiam participar dos jogos oficiais, a menos que fossem cidadãos da nação. Compreendendo o versículo 1.a, a grande nuvem de testemunhas é formada pelos heróis da fé. Aqui não se sugere que esses homens e mulheres agora no céu estão nos observando enquanto corremos a corrida, como se fossem plateias em um estádio. A palavra testemunhas não significa espectadores. Na verdade, o termo Marte, em português, vem diretamente da palavra grega traduzida por testemunha. Mas essas pessoas não estão testemunhando o que estamos fazendo. Pelo contrário, elas estão nos dando testemunho de que Deus pode nos ajudar até o fim. Versículo 1b. Mesmo não citando alguns pecados específicos, o escritor estava provavelmente se referindo ao pecado da incredulidade. A incredulidade impediu Israel de entrar na terra prometida e também nos impede de participar de nossa herança espiritual em Cristo. A expressão pela fé ou por meio da fé é usada 21 vezes no capítulo 11, indicando que a fé em Cristo é o que nos permite perseverar. Compreendendo o versículo 2, uma vez que Cristo é o autor e consumador da nossa fé,
Confiar nele libera seu poder em nossa vida. Jesus é quem dá o exemplo e quem capacita. À medida que o vemos na palavra e nos entregamos ao seu Espírito, ele aumenta a nossa fé e permite que empreendamos a corrida. Exposição bíblica dos versículos 5 a 13. A palavra-chave nesta seção é disciplina. Trata-se de uma expressão grega que significa instrução, preparação da criança. Esperava-se que o menino grego se exercitasse no ginásio até alcançar a maturidade, atividade que fazia parte de sua preparação para a vida adulta. O escritor via as provações da vida cristã como uma disciplina espiritual que poderia ajudar o cristão a amadurecer. Em vez de tentarmos escapar das dificuldades da vida, devemos sim ser preparados por elas, a fim de que possamos crescer, conforme versículo 11. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Disciplina é a prova de amor do Pai. Satanás quer que acreditemos que as dificuldades da vida são prova de que Deus não nos ama, mas é justamente o contrário. Às vezes, a disciplina do Senhor é vista em suas repreensões na palavra ou nas circunstâncias. Em outras, Deus mostra o seu amor ao castigar-nos com o sofrimento físico, seja qual for a experiência. Podemos ter certeza de que a mão da disciplina de Deus é descontrolada por seu coração amoroso. O Pai não quer que sejamos como bebês mimados. Ele quer que nos tornemos filhos adultos e maduros, a quem possam ser confiadas as responsabilidades da vida. Exposição bíblica dos versículos 15 a 17. Esaú, sem dúvida, não agiu de acordo com a graça de Deus. Ele era um companheiro agradável, bom caçador e um homem que amava seu pai. Ele teria dado um bom vizinho, mas não estava interessado nas coisas de Deus. A graça do Senhor não falha, mas nós podemos deixar de depender dela. A trajetória de Esaú é um aviso para não basearmos a nossa vida em coisas e assuntos menos importantes que só dizem respeito a este mundo. Exposição bíblica dos versículos 18 a 29. O Monte Sinai representa o velho pacto da lei e a nova aliança da graça em Jesus Cristo. A cidade celestial é o Monte Sião de Deus. Essa é a cidade que os patriarcas estavam procurando pela fé. A Jerusalém terrena estava para ser destruída pelos romanos, mas a Jerusalém celestial permaneceria para sempre. Quando os dias são duros e a perseverança é difícil, devemos olhar para o alto e contemplar as glórias do céu. Moisés perseverou porque via aquele que é invisível. Capítulo 11, versículo 27. Os patriarcas perseveraram enquanto viam à frente a cidade que Deus estava preparando para eles. Uma das maneiras de se apegar à graça do Senhor é olhar adiante pela fé para o futuro maravilhoso que Ele preparou para nós. E eu encerro a leitura da Bíblia e também a compreensão do livro de Hebreus, capítulo 12, com a exposição bíblica dos versículos 25 a 29. Deus fala conosco hoje por meio de sua palavra e de suas manifestações providenciais no mundo. E é melhor ouvirmos. Se Deus abalou as coisas no Sinai, versículo 26, e aqueles que se recusaram a ouvir sua palavra foram julgados, quanto mais responsáveis somos nós hoje, que experimentamos as bênçãos da nova aliança. Hoje, Deus também está abalando as coisas. Ele quer derrubar os andaimes e revelar as realidades inabaláveis que são eternas. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.